Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Alves, sou engenheiro químico e aluno do curso de pós-graduação em gestão de projetos na Pontífica Universidade de Campinas. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a gestão da qualidade dentro da indústria farmacêutica, tá? Então, qual que é o grande objetivo ali quando a gente fala da questão do controle de qualidade, da garantia da qualidade? O grande objetivo de todos os analistas, pesquisadores ali daquela área é fazer com que a gente tenha uma redução do que a gente conhece sobre variação do meu processo. O que seria essa variação? Suponhamos que ali a gente tem o nosso meio de produção, que pode ser uma produção embatelada, uma produção contínua, e a gente acrescenta ali as nossas matérias-primas para produzir os medicamentos, tá? Então essa matéria-prima ela vai ser depositada dentro desse agitador, enfim, vai passar por todo o processo de produção e ela vai vir para ser analisada no laboratório de controle de qualidade. Dentro do laboratório, os analistas vão fazer todos os testes a ponto de conseguir avaliar quais são os resultados daquele medicamento. Ou seja, o que está escrito na bula, ele realmente está condizendo com o medicamento que está sendo entregue para o mercado. Só que por que entra a variação? Quando a gente faz essas análises e gera esses resultados, a gente aplica esses resultados no que a gente chama de carta de controle, tá? Então aqui um exemplo para vocês do que é carta de controle. Carta de controle nada mais é do que uma ferramenta, também estatística de processo, onde você tem o limite superior de especificação e o limite inferior de especificação. E você vai traçar como se fosse esses limites mesmo e ver o quanto que o seu processo está variando dentro desses limites, tá bom? Então aqui vamos supor que a gente está falando de um medicamento paracetamol, muito utilizado aí quando o pessoal está com dor de cabeça, enfim. Então é um medicamento muito utilizado aí, vendido nas indústrias. Então a gente está analisando esse medicamento, vamos supor que a dosagem é de 100 mg por ml e ele pode variar até 98 mg por ml. Beleza? Então vamos supor que aqui deu 99, 100, tanto, e ele vai dando ali as quantidades que o laboratório está passando para a gente de resultado. Então aqui nesse primeiro caso, o que a gente consegue ver? Que uma vez o produto deu resultado fora do resultado esperado, ou seja, ele deu abaixo da especificação, ou seja, esse material com certeza foi reprovado, vai ter que ser retrabalhado, às vezes descartado, e outras vezes ele ficou aqui no limite mínimo da especificação, que também é um risco pensando ali em medicamento. Então, o que o controle de qualidade ele precisa fazer? Ele precisa enxergar esse processo e ver como que está a variação desse processo. Então, aqui eu tenho uma grande variação. Então, meu resultado uma hora dá baixo, outra hora dá alto, outra hora dá fora do limite de especificação. E mesmo que ele esteja dentro dos limites de especificação, ele também tem que obedecer essa variação no meu processo. Então, se eu tenho um processo que varia muito, então, igual esse caso 1, a gente está falando de um processo que ele não está conforme, ou seja, ele está variando muito, ou seja, eu não consigo saber como que vai ser meu resultado a cada produção. Para isso que surge, então, a teoria do Seis Sigma. O Seis Sigma, ele nada mais é do que um conjunto de ferramentas, ou seja, uma busca pela excelência operacional, com o grande objetivo de quê? De reduzir essa variação do meu processo. Por quê? Quando eu reduzo essa variação do meu processo, eu consigo ter maior o quê? Segurança de que meu produto não vai ultrapassar o meu limite inferior e superior de especificação. Então é como se eu diminuísse esses limites de controle de forma a fazer com que o meu produto trabalhe com uma margem de erro muito menor. Perdão, uma margem de erro maior. Então eu posso tá trabalhando dentro de um processo mais controlado de qualidade, então os resultados estão dando tudo aqui mais ou menos no alvo, né, do meu limite de especificação. Então pensa que aqui eu tenho o meu limite superior e o meu limite inferior. Então o meio dele é mais ou menos aqui. Então nesse segundo caso, os meus produtos estão todos dando ali um resultado mais ou menos do que realmente é o esperado. Então ele tem uma pequena variação, que são pequenas oscilações no meu processo? Tem, mas isso é esperado, porque depende de que analista está analisando, depende de como ele foi produzido, mas de certa forma eu estou tentando reduzir essa chance de dar resultado fora do meu limite de especificação.
Ou seja, quando a gente está falando de carta de controle ou a busca pela excelência operacional, ou seja, o Seis Sigma, a gente está buscando o quê? Redução da nossa variação do nosso processo. Então, aqui é um exemplo desse caso, né? Então, aqui a gente tem um processo altamente controlado. Então, por isso que quando a gente falou na aula que, por exemplo, que tem 99, tantos por cento de chance de produtos bons, ou seja, dentro de 1 milhão você só vai produzir 3,4 fora da especificação. Porque quando a gente aplica o Seis Sigma, a gente ganha uma margem muito grande do que é a solicitação do meu cliente com o que a gente chama de voz do processo. Então aqui a gente tem a voz do processo, ou seja, o que realmente acontece ali no meu processo, né? Então, nada mais é. Isso daqui é a gente chama de VOC, que é a voz do cliente, ou seja, o que o meu cliente precisa. Então, ele precisa de um medicamento de 100 mg por ml, no limite máximo, ou seja, eu não posso ultrapassar isso. E aqui ele precisa de 98 mg por ml, ou seja, eu preciso entregar um produto que esteja entre 100 e 98. Então, 99 é meu esperado. Então, ele é meu grande alvo. Então, quando eu entrego um produto dentro desse esperado, que eu tenho uma variação muito baixa, eu consigo falar que meu produto ele é Six Sigma, tá? Então, ele vai ter a chance de você conseguir entregar um resultado fora da especificação tá muito longe de acontecer. Por isso que eles conseguem falar que o seu processo é previsível, tá? Previsível, e automaticamente, por ele ser previsível, ele se torna confiável. Beleza? Então, trazer um pouquinho para vocês de um contexto, fugindo um pouco da área de construção, trazer um pouco aí para a área da química, que também é um assunto muito interessante.